Bom dia, pessoal. Estamos aqui, Pânfilo de Assunção, Unicuritiba, CBFAC, curso jurídico, sim, dia 19, domingo, segunda fase da OAB. Pátio coberto, monitorado, com seguro e você leva a sua chave. Tudo isso, R$25. Mas se você entrar em contato comigo de forma antecipada, R$20. Vou deixar maiores informações aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Venham! Meus amigos e minhas amigas, chegou basicamente o grande dia, né? Tá batendo ali na porta. Então, a gente vai fazer uma revisão com aqueles temas mais duros, aqueles temas que têm uma aposta maior de cair, né? Vamos ali ver se a gente acerta efetivamente. Aqueles temas que têm uma probabilidade de cair ali, seja na sua peça, na parte material da sua peça, como nas questões, tá bem? Então, para a gente fazer um panorama geral nesse conteúdo ali mais importante, obviamente, eu vou falar sobre repartição de competência. Vou fazer algumas observações sobre processo legislativo, não só pela tendência de cair, mas porque é um tema mais duro, então é importante a gente observar algumas questões. Mas antes de fazer esses apontamentos, eu quero começar por uma coisa um pouco mais básica para a gente reforçar, que é o seguinte: quando a gente está falando sobre competência material, a gente está falando basicamente sobre o conteúdo. Ou seja, princípios, direitos, organização do Estado. Então, qualquer violação, qualquer incompatibilidade com um princípio, com um direito fundamental ou com a organização do Estado, a gente está diante de uma inconstitucionalidade material, tá? Por outro lado, a gente tem a competência formal. A competência formal, ela está ligada, sobretudo, ao rito do processo legislativo. E quando a gente fala do rito do processo legislativo, a gente pode chamar atenção para algumas provocações, como, por exemplo, o nível da federação. É o nível da federação que está efetivamente fazendo essa discussão? É a União que está legislando sobre isso, sendo que, na verdade, quem deveria estar falando é o Estado? Se isso aconteceu, é o que a gente chama de inconstitucionalidade formal, porque houve uma violação desse rito do processo legislativo, uma violação do nível da federação, da repartição de competência. Se há uma violação, por exemplo, da iniciativa, se a gente está diante de uma iniciativa reservada e é alguém que não está nesse foco da reserva, a gente tem uma inconstitucionalidade formal. Se há um desrespeito, por exemplo, ao quórum, a gente também está falando dessa inconstitucionalidade formal. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente colocar, já que quando a gente está fazendo a nossa prova, na parte especificamente ali dos conteúdos, né, das perguntas, ele acaba trazendo com uma certa recorrência para a gente aquela pergunta: verifique se há uma constitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade material. Então, se você sabe, se você lembra que a gente tem essa divisão, você já sabe mais ou menos o que você tem que procurar. Então, eu vou trabalhar um pouco mais agora nesse foco, essa ideia do nível da federação. Porque aqui a gente acaba fazendo uma discussão sobre o processo legislativo, mas simultaneamente sobre a repartição de competência. Então, vamos lá falar um pouco sobre esse nível da federação, né, que vai rebater na lógica da repartição de competência. Então, veja que isso aqui, inclusive, é um caminho das pedras para você fazer uma verificação, caso apareça para você lá um caso concreto, e você tem que fazer uma análise ali da inconstitucionalidade formal. Primeira coisa que você tem que verificar é se alguém que tem competência está fazendo essa discussão. É o Estado? É a União? Ele tem competência para falar sobre isso? Bom, depois de feita essa observação, tem uma iniciativa reservada? Não tem.
Respeitou o quórum? Então, vejam, esse é um caminho para a gente responder aquela pergunta tradicional. Se falar de uma questão material, aí a gente está falando de conteúdo, princípio, organização do Estado. É outra discussão. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre essa lógica da repartição de competência, a gente tem alguns artigos primordiais que a gente precisa lembrar. A gente tem o artigo 21, o artigo... Eu vou colocando ele aos poucos aqui. O artigo 21, que trata, sobretudo, do quê? Da união. Mas o que da união ele está tratando? Ele está tratando da competência material. Ele está tratando da competência administrativa da União. Uma competência, pessoal, administrativa que, inclusive, é indelegável. A palavra-chave para a gente lembrar dessas questões da repartição de competência, quando fala da União, é que a ideia, lembra lá, do interesse nacional. Vamos lembrar alguns pontos chaves que têm recorrência na sua prova. Se falar, por exemplo, de material bélico, né? Lembra lá, se eu tivesse, por exemplo, um Estado fazendo a fiscalização do material bélico, tem que tomar cuidado. Falou de material bélico, material nuclear, tudo que envolve segurança nacional, pessoal, soberania nacional, decretação de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, quem faz isso, quem tem essa competência material para fazer essa discussão é a União. A gente também tem algo que tem muita recorrência nas discussões da OAB, quando a gente fala sobre a radiodifusão. Tá? Falou de radiodifusão, falou de telecomunicações, isso é competência da União. Tá? Outra questão que a gente pode falar aqui é sobre a garimpagem. Tá? Um tema que a OAB gosta muito, às vezes ela fala lá sobre jazidas, né? Garimpagem é competência da União, é só você lembrar que garimpo, extração de minério, ela tem a ver com solo, né? Solo, subsolo, e isso aqui, pessoal, é um bem da União. Então, só para te lembrar que logo ali você pensar uma estratégia para resolver essa questão. Além do artigo 21, a gente tem o artigo 22, que também fala sobre essa competência da União. Essa competência de interesse nacional. Aqui, por sua vez, a gente está falando de uma competência formal, de uma competência para legislar. Ou seja, uma competência que é delegável. Tá? Delegável porque a União ela pode delegar essa competência para legislar. Para quem que ela pode delegar essa competência? Ela pode delegar essa competência para os estados. Ela não pode delegar essa competência para os municípios. Então, a gente pode incluir aqui também o Distrito Federal, lembrando que o Distrito Federal ele tem aquela competência híbrida, em que ele junta tanto a competência dos municípios como dos estados. Só que quando ele delega essa competência, ele tem que delegar essa competência para todos os estados. Ele não pode delegar essa competência para um estado, 2 estados, senão há uma violação da própria ideia do Pacto Federativo, lá do artigo 19, em que eu tenho que tratar o quê? De forma igual às regiões, tá? Essa delegação de competência tem que ser por meio de uma lei complementar. E quando eu delego essa competência, tem que ser algo ligado a uma questão específica. Você não vai delegar tudo. Por exemplo, um dos temas que recaem nessa discussão da competência privativa da União para legislar é uma discussão envolvendo penal, discussão envolvendo processo penal. Então, penso o seguinte, a União ela pode delegar a competência do Estado no âmbito penal? No âmbito penal, sim, mas ela não pode delegar competência para falar sobre
todos os tipos penais. Agora, fazer um apontamento específico, tratar de um tema pontual, ela pode. Mas lembra que primeiro, para isso, eu tenho que ter uma lei complementar. Queria te lembrar que tem uma súmula vinculante que eu quero que você lembre. Lá, ó, a súmula vinculante 46 da responsabilidade. Ah? A responsabilidade, pessoal, deu branco aqui na sua professora. A responsabilidade, crime de responsabilidade. Me desculpe, pessoal. O crime de responsabilidade. Toma cuidado que isso aqui não está expresso no artigo 22, tanto que tem uma remissão bem bonita lá no seu vadimeco em cima dessa parte de penal e de processo penal, que é para te lembrar que qualquer coisa que fale sobre legislar sobre crime de responsabilidade, quem tem que falar sobre isso é a União. É uma súmula vinculante que tem recorrência de cair e vai que você acaba caindo na sua prova. Lembrando, inclusive, pessoal, houve uma violação de uma súmula vinculante, qual é a ação constitucional que você vai utilizar? A reclamação, tá? A reclamação é a ação que você usa quando a gente tem uma desobediência, um descumprimento de uma súmula vinculante ou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tem esse efeito vinculante. É uma tentativa de uniformização das interpretações e das decisões do Supremo, tá? Então é para a gente chamar a atenção, já aproveitei e puxei esse gancho, até porque tem a letra A e a letra B. É muito comum você achar na letra A uma súmula vinculante e na B ali, ela já pedia essa invocação da reclamação. A gente também tem essa discussão no âmbito da legislação, a ideia ligada ao direito civil. Todos os institutos do direito civil devem ser regulamentados, legislados pela União. Mas lembra, na tua prova não vai ficar evidente, o direito civil é regulado pela União. Ele vai falar dos estatutos das associações, ele vai falar de venda de carro na asta pública, ele vai falar, por exemplo, sobre estacionamento gratuito. Tudo isso, pessoal, são institutos do âmbito do direito civil. Então, quem tem que regulamentar sobre isso é a União. Então, se aparecer na sua prova, por exemplo, falando da regulamentação de uma lei, por exemplo, falando de estacionamento gratuito, uma lei municipal que garante o estacionamento gratuito ou o abatimento nas mensalidades das escolas, a gente está diante de uma inconstitucionalidade formal, uma vez que houve uma violação do quê? Do nível da federação. Não era a Assembleia Legislativa Estadual, não era a Câmara Municipal que tinha que falar sobre isso, era quem? Era o Congresso Nacional, porque o nível da federação foi violado, ou seja, é uma inconstitucionalidade formal. Uma coisa interessante que eu queria te chamar a atenção é o seguinte. Falou sobre portos, pessoal, regime de portos, organização dos portos, marítimo, essas questões ligadas ali até a circulação, né, no território nacional. Regime de portos, pessoal. Quem legisla sobre o regime de portos? Quem legisla sobre o regime de portos é a União. Agora, pensa aqui comigo. O Estado pode legislar sobre o regime de portos? Olha como a minha pergunta ela é ampla. Sim, o Estado pode legislar sobre o regime de portos. Mas, Júlia, você acabou de me falar que não pode. Aí você vai ter que desenrolar na questão. O que a OAB está esperando se ela te pergunta algo ligado a isso aqui? O Estado pode legislar sobre o regime de portos? O Estado pode legislar sobre uma questão do âmbito penal? Está vendo como a pergunta é aberta? O que ele está esperando que você saiba? Ele está esperando que você saiba que isso aqui é uma competência que é delegável. Então, você pode colocar que não, você pode colocar que sim. Mas no desenrolar da sua resposta, tem que aparecer que só seria possível o Estado legislar sobre isso se fosse o quê? Delegado pela União por meio de uma lei complementar. É isso que ele está verificando, que está lá no parágrafo único do artigo 22, tá? Então, uma questão bem interessante para a gente pensar, mesmo que não apareça sobre portos, tá? Falou ali no artigo 22, fica ligado nisso que eu acabei de colocar para vocês. Depois do artigo 22, a gente vai se deparar com o artigo 23. O artigo 23, ele vai falar sobre essa competência comum, essa competência administrativa, essa competência administrativa, essa competência material, essa competência de fazer.
É uma competência, são temas que são tão importantes que elas não são exclusivas de alguém. São competências, inclusive, comuns. Essas competências comuns incluem, por exemplo, o Estado, o Distrito Federal, a União e os municípios, tá? Ou seja, ela não é exclusiva. Não é que nem essa que é privativa ou como essa aqui que é exclusiva. Ela é uma competência comum que inclui mais de um ente da federação. Então, temas como, por exemplo, proteção da população PCD, proteção da infância e da juventude. Temas ligados, por exemplo, ao meio ambiente, informação no trânsito, da informação no trânsito para as pessoas. Só não vai me confundir informação no trânsito, pessoal. Espera aí que eu escrevi aqui, engoli uma letrinha. Informação no trânsito com trânsito, viu? Falar sobre trânsito, código de trânsito, é competência privativa da União. Agora, promover políticas públicas de acesso à informação, às relações de trânsito, coloque cinto de segurança, ligue o farol para andar, isso é competência comum do Estado, do Distrito Federal, da União e do município. E já que eu tenho mais de um ente da federação trabalhando nessa discussão, eu tenho que organizar essa colaboração. E essa colaboração geralmente é organizada por meio também de uma lei complementar. Tá? Um outro exemplo aqui que eu acabei de me lembrar, é um tema que não cai há um certo tempo, falou de patrimônio histórico e cultural, proteção do patrimônio histórico e cultural, obras, a gente também está falando de uma competência comum. Depois do artigo 23, a gente tem o artigo 24, que vai falar sobre essa competência formal, ou seja, essa competência para legislar. É o que a gente chama de competência concorrente. Nessa competência concorrente, a gente vai envolver também mais de um ente da federação, mas lembra lá, a princípio, a gente só fala da União e dos estados, tá? A União aparece nessa figura de trazer as normas gerais, as diretrizes primordiais, enquanto o Estado aparece na figura de trazer algo suplementar. O município até pode aparecer, segundo ali a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas ele vai ter que suplementar aquilo que já foi suplementado pelos estados, né? Ele tem que inovar, né? Ele tem que ocupar um outro espaço que ainda não foi ocupado pelos estados e tem que complementar, né? Essa ideia que eles vão acrescentando novos elementos, tá? Então, a União trata das normas gerais, enquanto os estados tratam das normas suplementares. Eu quero te lembrar duas questões antes da gente lembrar alguns pontos importantes sobre a competência concorrente, que é o seguinte: se a União ficar em silêncio e não traçar essas normas gerais, o Estado ocupa esse lugar. Diante do silêncio da União na elaboração dessas normas gerais, o Estado assume esse papel. Ele pode elaborar ali as normas gerais e as normas suplementares. Mas se passado esse tempo, a União, percebendo que o Estado está legislando algo que era responsabilidade dela, ela pode legislar? Pode. A União ela pode elaborar posteriormente. Eu vou fazer um rabisco aqui, acompanha aqui comigo, que às vezes isso bagunça na cabeça. Então, olha lá. Vai ser uma linha do tempo, tá? Só que eu vou fazer para baixo. Então, num primeiro momento, a gente tem o silêncio da União para elaborar as normas gerais. Já que ela ficou em silêncio, significa que o Estado vai elaborar o quê? As normas gerais, bem como as normas suplementares. Terceiro momento, lembra? É a linha do tempo. A União resolve elaborar as normas gerais. A pergunta que fica no ar é o seguinte: bom, se a União está trazendo normas gerais, o que vai acontecer com essas normas gerais que foram elaboradas pelo Estado? Primeiro, se for incompatível, ou naquilo que for incompatível, se for incompatível,
terá a eficácia suspensa. Pelo amor do Senhor Jesus, você não vai me falar que vai ser revogado. Eu sei que a tua mão vai tremer para você botar a revogação uma vez que há incompatibilidade. Mas lembra, uma norma da União não pode revogar uma norma do Estado, porque estão em níveis da federação diferentes. Então, se houver incompatibilidade, ou naquilo que houver incompatibilidade, vai haver a suspensão dessa eficácia, ou a eficácia será suspensa. Então, isso aqui é um ponto bem específico que eu queria te lembrar, está lá no artigo 24, nos parágrafos do artigo 24. Abre o teu Vademecum, dá uma olhada nele agora para ele ficar bem fresco na sua cabeça, tá? Quais são os temas que podem ser tratados no âmbito dessa competência concorrente? A gente tem ali questões orçamentárias. Nós temos questões ligadas ao direito penitenciário. Nós temos questões ligadas ao sistema financeiro, as questões tributárias. Então, todas essas competências que a gente encontra lá no artigo 24, a União traça normas gerais e o Estado vai trazer essa questão suplementar. Se ele ficar em silêncio, o Estado ocupa esse espaço naquilo que houver incompatibilidade e a União elaborar de forma superveniente, é a expressão que o OAB gosta, vai haver ali a suspensão da eficácia, ou a eficácia será suspensa. Queria te lembrar isso aqui, porque isso aqui é chatinho de lembrar na hora, então são pontos bem legais para a gente relembrar nesse momento. Deixa eu apagar isso aqui, que era só um rascunho para a gente organizar a informação na nossa cabeça. Vamos continuar, então, com esse movimento de pensar uma estratégia de conferir efetivamente a localização dessas inconstitucionalidades formais. A gente já viu ali essa questão do nível da federação, e aí lembra que você pode checar lá na prova a lógica da iniciativa. Viu se é o ente da federação correto, se era o presidente, se era a Assembleia Legislativa, se era o Congresso Nacional, e aí você localiza o ente da federação. E agora a gente vai para o segundo momento, que é a ideia da iniciativa. Você tem que verificar, pessoal, logo em seguida, o seguinte: esse tema que a gente está tratando, esse tema que está sendo legislado, ele é um tema geral, ele é um tema comum, porque se ele for, ele vai poder ser tratado pelas comissões, ele vai poder ser tratado pelo presidente, né? Quem pode provocar essa discussão no Congresso Nacional são as comissões, o presidente, pode ser um deputado, pode ser um senador, porque não há ali uma limitação à competência geral. Mas toma cuidado que a gente tem essa iniciativa que é o quê, gente? Reservada, tá? A gente tem competências reservadas, por exemplo, para os tribunais, o presidente da República, o procurador-geral da República, a Defensoria Pública da União, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e bem como o Congresso Nacional. Então, faz um checklist nessas questões de temas. Você sabe, por exemplo, falou de Forças Armadas, presidente da República. Atribuições específicas da Câmara dos Deputados, é a Câmara dos Deputados que tem que falar. Garantias dos tribunais, é o tribunal que tem que falar. Organização do Ministério Público, pessoal, a gente tem tanto ali uma divisão, tanto do presidente da República, como do Procuradoria-Geral da República. Então, confere se ele está contando essa história, principalmente se for uma questão ali na elaboração da peça que ele está querendo colocar para você, e você tem que trazer essa discussão efetivamente. Lembrando que a gente tem uma iniciativa que pode ser o quê, gente? Popular. A iniciativa popular tem tanto a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Tá? Então, eu posso ter uma iniciativa de uma discussão também
no âmbito popular. Tem uma observação que eu quero fazer com vocês, só para lembrar um ponto específico, que é o seguinte, deixa eu só colocar esse risquinho aqui, que é o seguinte, pessoal, caiu na sua primeira fase, mas acho importante a gente fazer essa consideração, que é a discussão das emendas constitucionais. Lembra lá que as emendas constitucionais, elas possuem o que a gente chama de um limite formal. Esse limite formal, sobretudo, na iniciativa. Quando você abre o artigo 60 da Constituição, a gente vai se deparar, por exemplo, que apenas um grupo muito específico de pessoas pode efetivamente iniciar a discussão de uma emenda constitucional. Que grupo seria esse? O presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal. Mesa não, a sua professora está doida. Isso aqui é do controle de constitucionalidade. 1/3, perdão, gente, da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, perdão, e mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. Então, só para te lembrar aqui que a emenda constitucional ela tem essa questão bem específica, tá? Algo que foi cobrado, salvo engano, para vocês ali na primeira fase do exame 42, mas é importante a gente ter atenção, já que a gente está vendo que a OAB está mudando um padrão dela ali no que ela tem de tendência de exigência. Tem uma coisa que eu queria te lembrar especificamente sobre a iniciativa de lei, quando ela é adstrita ali de uma iniciativa reservada ao presidente da República. Pensa aqui comigo, pessoal. Se eu tenho um projeto de lei que é de iniciativa exclusiva, reservada ao presidente da República, o Congresso Nacional pode fazer emendas nesse projeto? Vou falar de novo. O presidente da República tem a competência privativa num tema das Forças Armadas, por exemplo. Pode o Congresso Nacional fazer emenda nesse projeto de lei de iniciativa privativa do presidente? Pode. Fazer emenda? Pode. O que o Congresso Nacional não pode fazer é o aumento do gasto. Então, essa observação eu quero que você lembre. Bota aí mais uma observação para você. Observação 1, observação 2. Projeto de lei de iniciativa privativa exclusiva do presidente pode sofrer emendas pelo Congresso Nacional. Agora, o pulo do gato, que era o que eu estava falando para vocês. Entretanto, não pode haver aumento nos custos, aumento nos gastos, porque não posso, pessoal, gastar o dinheiro dos outros. Eu até posso fazer uma modificação nesse projeto de lei de iniciativa do presidente, mas eu não posso aumentar os custos, porque isso aqui é uma competência que é o quê? Privativa dele. Então, se envolve ali uma modificação no orçamento, um cálculo que ele estava fazendo e é de iniciativa privativa dele, a gente não pode aumentar e incrementar essa discussão. A observação 3 que eu ainda quero fazer sobre essa discussão do processo legislativo, pessoal, bota aí para mim, é o seguinte, pessoal. Vício de iniciativa não pode ser afastado pela sanção do presidente. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem um tema que é privativo do tribunal para fazer essa discussão. Só que o projeto de lei teve iniciativa da Câmara dos Deputados. Até então, as pessoas fingiram que não estavam identificando isso. Isso passou no Congresso Nacional e teve a sanção do presidente da República. O fato de ter a sanção do presidente da República, mesmo tendo começado com um vício de iniciativa,
Isso aqui vai ser sanado? O vício de iniciativa pode ser sanado, já que houve uma sanção do presidente da República? Não. O vício de iniciativa não é afastado, pessoal, por causa da sanção. Então, ele continua existindo, então a inconstitucionalidade formal perdura, ela continua lá. A sanção não tem essa capacidade de sanar vício de iniciativa. É a informação que eu quero que você fique na cabeça. Para a gente fechar esse primeiro bloco, passando por essa discussão da competência formal, do nível da federação, da discussão da iniciativa e a questão do quórum, eu vou te lembrar o seu bom e velho amigo, os quórums, né? Então, vou colocar aqui o item 3, vou te lembrar a questão do quórum. Então, vamos lá falar rapidinho do quórum. O quórum da lei ordinária, pessoal, é de maioria simples, ou ainda, maioria relativa. Mais da metade dos presentes precisam concordar. Só toma cuidado que a gente tem uma coisa que se chama o quórum de abertura. Para que eu tenha a sessão, para que eu possa ter a deliberação, eu tenho que ter pelo menos a maioria absoluta. Um número fixo, mais da metade. Então, eu estou te dizendo o seguinte, o quórum da lei ordinária é a maioria simples. Mas para que a gente possa fazer essa discussão, eu tenho que ter pelo menos presente na sessão a maioria absoluta. A lei complementar, o quórum é da maioria absoluta. E o da emenda constitucional, como caiu um monte na sua prova, é um debate que ocorre em 2 turnos e em 3/5. Essa maioria qualificada. Tá? É um debate de uma maioria qualificada. Pode fechar esse bloco, daqui a pouco a gente volta. Acompanhe os próximos eventos relacionados ao exame de ordem e também do curso jurídico feitos para você. No próximo sábado temos revisão de véspera, inclusive ao vivo na área de civil, penal e trabalho, aluno presencial dentro da sede, aluno online assistindo ao vivo online. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui nesse QR Code para você poder concorrer às inúmeras bolsas que nós vamos sortear. No domingo, o jurídico tem ampla atividade. Começa bem de manhã com a revisão relâmpago, civil, penal, trabalho e constitucional, às 9 horas no YouTube. Depois disso, se você é de Curitiba, vamos nos encontrar às 11 horas da manhã na beira da prova para a gente poder dar aquele abraço final, tirar aquela última dúvida e ir com tudo para essa prova. Lembrando que você aqui de Curitiba vai fazer prova na Unicuritiba, pode parar o carro dentro da instituição, no estacionamento, que é nosso parceiro. Tá aqui o contato da Dani, que você pode comprar antecipadamente e obter os descontos que aluno conveniado jurídico tem. Depois disso, 6 horas da tarde, nós vamos comentar a prova. E aí a gente faz um gabarito preliminar com vocês. Mas no próprio domingo sai o gabarito preliminar do AB. Esse gabarito está muito longe do que vai ser o gabarito definitivo. E quando o gabarito definitivo chega, tende a ajudar o nosso processo de correção, os alunos acabam aumentando suas notas. Então vale a pena ficar tranquilo no resultado preliminar, porque muita coisa boa vem pela frente. Mas claro, saindo do gabarito, a gente consegue já dar uma olhadinha na nossa prova e entender, sim, eu passei. Saindo o resultado preliminar, nós vamos primeiro comemorar com a galera aprovada no exame de ordem. E também vamos apoiar os nossos alunos que eventualmente não tenham passado. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos uma planilha de recursos que vão permitir com que você faça o teu recurso de forma gratuita e muito simples. E se você quiser contratar um serviço especializado de recurso, o jurídico também terá vagas no seu site, mas aí tem que correr porque são vagas bastante limitadas. Saindo o resultado preliminar, nós vamos comemorar a tua aprovação. Agora, se precisar de recurso, o curso jurídico está contigo. E nós vamos entregar para você um recurso gratuito numa planilha que sai com um recurso absolutamente pronto e pouquíssimo trabalho teu para poder ajudar esse recurso a ficar pronto. Agora, se você entende que tem que contratar um serviço especializado, no site do jurídico nós teremos em todas as áreas recursos para você poder contratar com vagas limitadas, por isso é importante correr para poder fazer essa contratação. No resultado definitivo também é momento de comemoração. Agora, se alguma coisa deu errado,
quem se inscreveu para o exame 45 é momento de pagar a taxa, e sim, algumas pessoas precisaram se inscrever, porque às vezes já estão em gozo de repescagem. Então, paga a taxa para evitar qualquer tipo de problema bancário. Se você ainda não gozou repescagem, ou seja, foi a primeira vez que você fez segunda fase, agora é momento de se inscrever no edital específico de repescagem. Mas você passou? Então nós vamos comemorar e pensar que nós temos várias pós-graduações para você, sobretudo focando em prática da advocacia. Temos a Advocacia Premium, a seleção de civilistas, seleção de penalistas e tantas outras. E você tem desconto em todas elas usando o cupom dos teus professores titulares. Dá uma olhadinha, conversa com eles para poder obter esse cupom e ganhar esses descontos. Seja como for, nós vamos juntos para a tua vitória. Só para fechar a questão da repartição de competência, quero trazer só 2 pontos para não dizer que eu não falei das flores, certo? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala sobre a competência dos municípios, eu vou colocar aqui, tá? Quando a gente fala da competência dos municípios, os municípios, eles vão ter o que a gente chama de interesse local, tá? Os municípios têm o que a gente chama de interesse local. Já que a gente está falando essa questão do interesse local, pessoal, a gente está falando sobre o quê? Quem é que vai legislar sobre o comércio local? Município. Quem é que vai legislar sobre velocidade do trânsito? Município. Ah, mas velocidade do trânsito não é trânsito? Trânsito não é a União que fala sobre isso? Velocidade do trânsito tem a ver com interesse local. Agora, se falar multa, aí é a União, tá? Como é algo ali que só quem é vereador, só quem está dentro daquela localidade pode saber, então é o município que tem que tratar dessa questão. Coleta de lixo, iluminação, são questões de interesse local. Toma cuidado que se falar de banco, horário de funcionamento de banco, a competência é da União. Por que a competência da União para legislar sobre banco? É porque aí a gente está falando sobre sistema financeiro, pessoal. E já que a gente está falando sobre sistema financeiro, aí é a União, é uma questão de interesse nacional. Tá? Lembrando que o município também fala sobre o zoneamento urbano, ele pode trazer essa organização da cidade, plano diretor, lembra lá que é obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes, só que apesar do município poder fazer esse zoneamento urbano, ele não pode, por exemplo, invadir a esfera da livre concorrência. Como, por exemplo, eu não posso ter uma rua em Curitiba em que eu falo assim, nessa rua em Curitiba só vai ter 3 farmácias, 4 não vai poder ter. Mesmo que o município seja responsável pelo zoneamento urbano, quando ele atua dessa forma, ele está violando o princípio da livre concorrência, da livre iniciativa, melhor dizendo. E aí é uma inconstitucionalidade material, porque eu estou tendo uma violação de quê? De um princípio, de um conteúdo. Veja que ele até tem competência para fazer a discussão do zoneamento urbano, mas já que eu violei esse princípio da livre iniciativa, é uma inconstitucionalidade material. Quando a gente fala sobre o município, essa nossa discussão está lá no artigo 30, só para eu botar essa observação aqui, tá, pessoal? Já que eu acabei não mencionando tanto ali. Quando a gente fala sobre os estados têm aquilo que a gente chama de competência remanescente. Remanescente, reservada, tá? A OAB gosta mais da expressão remanescente, tá? A gente vai encontrar a competência dos estados lá no artigo 25, e não vai ter muita coisa quando a gente fala sobre a competência dos estados, já que ela é a rebarba. Mas tem alguns que você precisa lembrar. Falou de gás canalizado, pessoal, gás canalizado é competência do estado. Falou alguma coisa ligada a interesse regional, apareceu essa expressão interesse regional, toma cuidado que ele está te dando o indicador que é o Estado que tem que fazer essa discussão, salvo quando a gente está falando do gás canalizado. Por que eu estou te chamando a atenção disso? Se você lê o artigo 25, quando ele fala gás canalizado, ele usa a expressão local. E às vezes as pessoas acabam cometendo o equívoco, porque na questão vê a expressão localidade, local, fala, interesse local é município, sendo que gás canalizado é competência do Estado. Falou alguma coisa ligada, por exemplo, à intervenção estadual, falou alguma coisa ligada à região metropolitana, criação. Aí, gente, é o Estado que tem que fazer essa discussão, tá bem? Então, só para não dizer que nós não falamos das flores,
E a gente tem a questão do Distrito Federal. O Distrito Federal, que está lá no artigo 32, que basicamente é o somatório da competência dos estados e dos municípios. Tá? Beleza? Beleza. Então, vamos sair dessa discussão. Vou trazer um outro ponto que tem um tempão que não cai na prova da OAB, vai que na sua ela resolve aparecer, que é o seguinte, pessoal, a diferença entre lei complementar e lei ordinária, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, pessoal, é que o quórum da lei complementar é de maioria absoluta, como a gente já viu. E da lei complementar é maioria simples. Existe hierarquia entre elas? Não existe hierarquia entre elas, tá? Não há hierarquia. Não há hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. Na verdade, a grande questão é que alguns temas são reservados pela Constituição para serem debatidos por meio da lei complementar. Temas que falam, por exemplo, sobre condições de inelegibilidade, criação de estados, criação de territórios. Falou ali, por exemplo, dessas temáticas, a Constituição está pedindo o processo legislativo da lei complementar, porque ela invoca, ela reservou essa discussão para a lei complementar. A lei complementar, ela também, os temas da lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. A medida provisória tem um limite material. Por exemplo, um dos limites materiais que a medida provisória não pode tratar são os temas de lei complementar, até porque quando a medida provisória, né, ela é chancelada, né, lembra lá que é comissão, a gente tem a comissão mista, plenário da Câmara dos Deputados, plenário do Senado Federal. Passou pelo procedimento legislativo, teve o ok, ela vai ser convertida em lei. E que lei que ela vai ser convertida? Lei ordinária. Exatamente por isso que temas de lei complementar não podem ser editados por medida provisória. Só para falar rápido aqui da medida provisória, temas orçamentários. Temas orçamentários também não podem ser tratados por medida provisória. Porém, se for uma questão extraordinária, como é o caso do Rio Grande do Sul, aí pode ser tratado por medida provisória. Então, essas são as questões mais importantes ali para a gente visualizar essa diferença. Mas esse não é o pulo do gato que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar aquela coisa bem chatinha, que é o seguinte, pessoal. Aqui, ó. A gente sabe que quando a gente fala sobre maioria absoluta, ela pode ser maior ou igual que a maioria simples, correto? Diante dessa observação, eu tenho duas hipóteses que eu quero mostrar para você. Primeiro é a seguinte, primeira hipótese. Eu tenho, pessoal, uma matéria de lei ordinária invadindo o tema de lei complementar. Então, eu tenho uma lei ordinária, que na verdade está tratando de um tema que foi reservado pela Constituição para ser tratado por lei complementar. Essa lei ordinária é válida? Não. Essa lei ordinária não é válida, ela é inconstitucional. A gente está diante de uma inconstitucionalidade formal, certo? Beleza. Por quê? Eu tenho algo que foi debatido em maioria simples, sendo que a Constituição demanda a maioria absoluta. Ah, Júlia, mas quando a questão descreve ali na prova, ela fala que o quórum foi de maioria absoluta. Ainda assim, pessoal, o processo legislativo não pode passar por cima, já que a Constituição reservou essa discussão por meio de lei complementar, então eu tenho que seguir esse rito, tá bem? A segunda hipótese que eu quero te mostrar. Segunda hipótese, como você deve perceber, seria o seguinte: lei complementar invade tema de lei ordinária. Se a questão trata para você a seguinte situação:
A Constituição não fala nada, por exemplo, que discussões envolvendo o meio ambiente estão reservadas ao processo legislativo da lei complementar. Mas, por algum motivo do universo que a gente desconhece, o Congresso Nacional resolveu fazer o processo legislativo de lei complementar. A minha pergunta é a seguinte: nessa situação aqui, a gente está diante de uma inconstitucionalidade? Não. Aqui, pessoal, essa lei complementar que invade o tema da lei ordinária, ela é constitucional. Por que ela seria constitucional, pessoal? Exatamente por causa dessa observação aqui que eu fiz para vocês. E porque, no limite, ela não passou por cima da Constituição. É um tema que não era reservado pela Constituição, mas eles optaram por fazer. Então, não é necessariamente uma violação. Mas o ponto mesmo que eu quero te mostrar é agora, que é o que a OAB gosta de mostrar e que eu preciso desse raciocínio para isso aqui fazer sentido. Vamos lembrar? Que é o seguinte, pessoal. Uma lei complementar pode ser revogada por uma lei ordinária? Lei complementar pode ser revogada por uma lei ordinária? Pergunta geral se responde com resposta geral, ok? Lei complementar pode ser revogada por lei ordinária? Não. Lei complementar não pode ser revogada por lei ordinária. Então, a regra é que não. Só numa situação, já que é regra, né, pessoal, tem uma exceção. Qual é a exceção em que uma lei complementar vai ser revogada por uma lei ordinária? Exatamente quando isso aqui acontecer. Vamos contar uma história, porque pelo exemplo fica mais fácil da gente lembrar. Vou colocar o exemplo aqui, tá? Deixa eu só riscar aqui, senão o Cleverton me mata, porque eu fico com um quadro do universo, tá, pessoal? E aí fica ruim o enquadramento. Então, vamos lá. Vamos pensar numa linha do tempo, essa linha do tempo que a sua professora gosta de colocar para baixo. Primeira situação, tá? Então, lá em 1994, acontece o seguinte: tá? O Congresso Nacional resolve elaborar uma discussão envolvendo o meio ambiente, usando o processo legislativo da lei complementar, correto? A Constituição reserva o tema do meio ambiente para o uso da lei complementar? Não. Ela é inconstitucional? Não. Beleza. Agora, olha a segunda situação. O mesmo Congresso Nacional resolveu revogar, por meio de uma lei ordinária, essa lei complementar. Pode isso, Arnaldo César Coelho? Eu posso ter essa lei ordinária revogando essa lei complementar? Sim, e apenas nesse caso. Por que que nesse caso pode? Porque nesse caso, essa lei complementar é apenas formalmente uma lei complementar. Ela só é uma lei complementar apenas formalmente. Materialmente, ela é uma lei ordinária. Logo, pode ser revogada por uma lei ordinária. Vou falar de novo, porque isso aqui é chato e a gente viu isso há um tempão e às vezes a nossa cabeça apaga. E isso não está tão claro assim no seu vadimeco. Isso aqui vai ser uma coisa que você tem que construir, ok? E é por isso que eu estou resgatando isso aqui com você. Lei complementar pode ser revogada por lei ordinária? Resposta geral se responde com... Pergunta geral se responde com resposta geral. Lei complementar não pode ser revogada por lei ordinária, só numa situação. E vai que essa situação cai na sua prova. Ele vai te contar um tema, ele vai te contar uma situação em que ele vai deixar claro para você que um tema que não foi reservado pela Constituição para ser tratado por lei complementar, foi tratado por lei complementar. E aí ele vai dizer que no momento seguinte, essa lei complementar foi revogada por uma lei ordinária. E ele vai perguntar para você se pode, se está certo, se é constitucional. E você vai dizer que nessa situação é. Porque nessa situação, essa lei complementar é apenas formalmente uma lei complementar.
Materialmente, ela é uma lei ordinária. Por quê? Porque ela não teve um tema que era reservado pela Constituição. Olha o que a gente colocou aqui, apenas temas que são reservados pela Constituição, que tem ali essa exigência da lei complementar. Então, já que não é o caso, eu posso revogar por meio de uma lei ordinária. Esse é um ponto ali, ó, maravilhoso para cair na sua prova. Tem um bom tempo que isso não cai, vai que ele brota na sua prova, tá? Então, vamos ver outra situação interessante, pessoal. Vamos sair um pouco dessa discussão de processo legislativo, vamos para outro cenário. Vamos falar agora sobre poder legislativo. Vamos falar um pouquinho sobre poder legislativo, mas eu quero falar especificamente sobre o Estatuto dos Congressistas, tá? Vamos falar rapidinho sobre o Estatuto dos Congressistas. Quando a gente está falando sobre o Estatuto dos Congressistas, lembra lá, a gente está falando sobre as imunidades, sobre as garantias constitucionais que a Constituição dá para que eles possam exercer esse papel fiscalizador. Quando a gente fala sobre o poder legislativo, lembram lá, ele tem o que a gente chama de imunidade material. A imunidade material significa que ele está protegido nas suas opiniões, palavras e votos no exercício do cargo. Essa proteção é garantida a ele desde a posse. Então, desde a posse, ele está protegido por suas opiniões, palavras e votos, desde que ele esteja no exercício do cargo. Lembra lá, se ele está no Congresso Nacional, essa opinião, essa palavra e voto tem uma proteção absoluta. O problema é quando ele está fora do Congresso Nacional. Quando ele está fora do Congresso Nacional, isso aqui pode ser relativizado. Em que sentido? O exemplo que eu sempre dou para vocês, para você lembrar lá na prova se acontecer uma situação parecida. Pensa o seguinte cenário, pessoal. Eu tenho um parlamentar que foi convidado, por exemplo, a dar uma entrevista no Roda Viva. Em um determinado momento, ele se empolga e acaba efetivamente ofendendo em meio a uma discussão que não tem nada a ver com o mandato dele. Ele acaba ofendendo o prefeito, por exemplo, da cidade dele. Nesse momento, ele estava no exercício do mandato, a questão vai deixar para você muito claro na hora, para você não ter dúvida, que aquilo que ele falou, que essa opinião, essa palavra e esse voto, não tem relação com o mandato, que ele se excedeu. E se você perceber que ele está fora do Congresso Nacional, aí ele se arrebentou, tá? Se ele deixar claro para você que não está ligado ao exercício do mandato e foi fora do Congresso Nacional, acabou, ele pode ser responsabilizado, tá? Agora, pessoal, se a gente está falando de algo que foi dito no Congresso Nacional, aí, meu amigo, a proteção ela é absoluta. Eu quero só te chamar a atenção que ele é protegido por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato civilmente e penalmente. Só toma cuidado que ele pode ser punido administrativamente, que é o que a gente chama de quebra de decoro. A quebra de decoro é uma forma de perda de mandato. Lembra lá que a perda de mandato, pessoal, ela é o gênero, ok? Nesse caso, a quebra de decoro vai incitar o que a gente chama de processo de cassação. O processo de cassação é um ato discricionário do plenário da casa que esse parlamentar faz parte. Vou dar um exemplo aqui de Curitiba, tá? Eu não sei se vocês lembram uma vez,
Na época, eu acho que ele era vereador, tinha um vereador aqui em Curitiba, que era o Renato Freitas. E uma vez ele estava no meio da sessão, e ele estava com o cabelo molhado, e ele estava penteando o cabelo no meio da sessão. Entraram com uma discussão, só para você entender o que é a quebra de decoro, tá? Entraram com uma discussão que ele está no meio desse ato, no meio da sessão, era o que eles chamam de quebra de decoro. E eles queriam fazer o quê? Tirar o mandato do Renato. Como? Cassando. Essa decisão era um ato discricionário da Câmara Municipal. Era algo que o plenário ia ter que debater. Não é algo que é automático. É um ato político, de uma certa forma. Eles vão ter que ter ali uma maioria absoluta, num voto aberto, para deliberar se caça ou não caça, que é uma espécie da perda de mandato. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: um parlamentar pode ser punido por suas opiniões, palavras e votos no exercício do cargo? Civilmente e penalmente, não. Mas por quebra de decoro administrativamente, pode, desde que o quê? A casa que ele faz parte concorde em puni-lo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Mamãe Falei, que eu acho que eu devo ter comentado. Eu adoro dar exemplo em que, né, eu fico dando nome para as pessoas, mas é que a gente, como bom fofoqueiro, o pessoal lembra desses casos. Isso aqui é ato público, tá, pessoal? Não tem nada demais. Ninguém está questionando ninguém, é só para você lembrar aqui. Mamãe Falei teve uma conduta, né, que se entendeu excessiva, e ele perdeu o mandato dele foi cassado. Civilmente e penalmente não aconteceu nada com ele, mas ele teve a perda do mandato, tá? Então, essa é a imunidade material. Lembrando, pessoal, aqui rapidamente, ok? Que essa imunidade material, bota aí uma observação para a gente lembrar. Os parlamentares estaduais possuem, o parlamentar estadual tem essa imunidade processual, e o parlamentar municipal também tem, mas a dele é condicionada. A imunidade material do parlamentar municipal, do vereador, é no limite da circunscrição. Então, ele só não vai ser punido se ele fizer essa fala no município. Se ele fizer essa fala em outro lugar, ele não está protegido pelas suas opiniões, palavras e votos, que é o que a gente chama de imunidade material. O parlamentar também tem, pessoal, o que a gente chama de imunidade processual. A imunidade processual não vai afastar uma punição do parlamentar. Ela apenas vai apresentar um rito diferenciado. Essa proteção, essa garantia constitucional vai funcionar, vai aparecer desde a diplomação. A primeira imunidade processual que tem que vir na sua cabeça é o foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função. Então, pessoal, se a gente estiver diante de um crime comum ligado ao exercício do cargo, quando ele já ocupa o mandato, ele vai ter essa proteção. Júlia, eu não entendi. Seguinte, pessoal, olha lá. Um deputado federal que cometeu, por exemplo, um crime de extorsão. Ele estava extorquindo pessoas no intuito ali de falar, só faço isso que você me pedir, né, se você me pagar tanto, propina, né, extorsão, a pessoa não é muito boa em penal não, tá, né, a pessoa dá aula de constitucional, a professora tá, e desculpa aí, seu ouvido deve ter sangrado nesse momento, tá? Essa pessoa aqui vai ter foro por prerrogativa de função? Vai, porque o crime que ele estava cometendo foi no exercício do cargo dele. E no meio do mandato. Por que eu estou te chamando a atenção nessa questão temporal? Ele tem que ocupar o mandato. Porque se foi um crime que ele cometeu antes, não. Ah, ele saiu? Não. Ele tem que estar no exercício do mandato, tem que estar ligado com o cargo dele e ele já tem que estar lá exercendo o mandato dele. Se for antes, não vai rolar. Até porque a proteção é desde a
Diplomação, tá? Então, isso aqui eu quero que você entenda que é uma questão de crime comum ligado ao exercício do cargo, ao exercício do mandato. Então, se for algo na esfera civil, pessoal, não tem foro por prerrogativa de função. Se a gente está falando de um parlamentar federal, quem vai fazer esse julgamento ali é o Supremo Tribunal Federal. Se a gente está falando de um deputado estadual, quem vai fazer essa discussão é o TJ. Se a gente estiver falando de um vereador, ele não tem foro. Ele não tem foro por prerrogativa de função, ele não tem imunidade processual. O parlamentar, no âmbito municipal, ele só tem a imunidade material, ok? Segundo ponto que eu quero te lembrar sobre essa questão das proteções do parlamentar. Prisão. O parlamentar, ele só pode ser preso em duas situações. Sentença penal transitada em julgado. Uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou ainda flagrante de crime inafiançável. Se ele for pego em flagrante num crime inafiançável, pessoal, aí ele pode ser preso. Agora, se ele for pego em flagrante de um crime que tem fiança, aí ele não pode ser preso. Quais são os crimes que são inafiançáveis aos olhos da Constituição, porque é o que nos interessa? É o TTHR. Vamos lá, pessoal. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e o crime de racismo, tá? Então, se o parlamentar for pego em flagrante, cometendo um desses crimes aqui que são tidos como inafiançáveis, aí ele pode ser preso, ok? Agora, uma observação bem importante que eu quero colocar aqui para você. A observação é a seguinte: quando esse parlamentar é preso, tem que ser avisado em 24 horas a casa que ele faz parte. A casa que ele faz parte precisa ser avisada. A casa que ele faz parte precisa ser avisada. E essa casa vai decidir, pessoal, se vai relaxar a prisão ou se vai manter a prisão. Então, eles vão fazer uma discussão sobre o relaxamento da prisão ou sobre a manutenção da prisão. Vai ser uma discussão por maioria absoluta, em que a gente vai ter, inclusive, um voto aberto. Tá? Para todo mundo saber quem é que resolveu soltar o parlamentar que cometeu um crime inafiançável em flagrante. Inclusive, só uma curiosidade para ficar na sua cabeça, o Brasil tomou, inclusive, uma condenação a nível internacional em 2022, porque um deputado estadual matou a amante e o Congresso Nacional não, a Assembleia Legislativa Estadual da época soltou ele, teve o relaxamento da prisão 2 vezes, garantiram ali o relaxamento da prisão dele, e aí a gente tomou uma condenação internacional, porque basicamente ele acabou não sendo punido, que é o caso da Márcia Barbosa, a título de curiosidade, mudei sua vida com essa fofoca agora, tá? Então vamos lá. Então, em caso de prisão, tem que avisar em 24 horas a casa que o parlamentar faz parte, porque a ideia é verificar ali se houve um excesso, tá? Houve ali um excesso dessa prisão, então ela tem que fazer esse confere. O terceiro ponto que eu quero colocar para vocês é a sustação do processo. O que é a sustação do processo? A sustação do processo é o seguinte: se o STF, por exemplo, pessoal, recebe a denúncia, a casa que o parlamentar faz parte precisa ser avisada. A mesma lógica, em 24 horas,
A casa que o parlamentar faz parte precisa ser avisada. E essa casa vai definir se vai suspender o andamento desse processo ou se vai manter o andamento do processo. Toma cuidado, pessoal, que a sustação do processo não é a mesma coisa que a licença prévia, ok? Não é a mesma coisa que a licença prévia. A licença prévia é um debate, é uma garantia, uma imunidade, é uma proteção do poder executivo. Você deve lembrar, por exemplo, que quando a gente fala sobre crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, que vai ser julgado no Senado Federal, primeiro tem que ter uma licença prévia, tem que ter uma autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Isso é licença prévia. Não é isso que eu estou falando para você. No Poder Executivo, a gente está dizendo o seguinte: para que o processo comece, eu tenho que ter uma autorização da Câmara dos Deputados. Aqui eu estou dizendo o seguinte: o Supremo já recebeu, o processo já começou. Você tem a possibilidade de suspender ou de manter. Então, não é uma autorização, porque já começou. O que pode acontecer é uma suspensão. Por isso que o nome é sustação do processo. De novo, os deputados estaduais têm as mesmas imunidades dos parlamentares federais. Agora, quando a gente fala dos vereadores, eles só possuem a imunidade material. Vamos fechar esse bloco, que daqui a pouco eu vou te mostrar uma das minhas maiores apostas para essa prova. Vamos ver se eu acerto. Vamos lá então, pessoal, que agora eu vou te mostrar a minha aposta da OAB, né? A aposta já está toda na revisão, mas tem essa aqui, tem uma pulga atrás da minha orelha, sabe? É uma coisa que eu tenho a impressão que está ali, ó, fritando para cair. Vamos dar uma olhada nesse negócio? Está fritando para cair? Vamos ver, pessoal, que é o seguinte, que eu já comecei falando ali para vocês. Tem a ver com essa questão dos mandatos. Especificamente, pessoal, a perda dos mandatos. Quando a gente fala da perda dos mandatos, isso aqui é o gênero. E a perda dos mandatos, como eu tinha comentado, ela tem duas espécies, 2 procedimentos. O primeiro é a extinção. O segundo é a cassação. Ok? Vamos ver as diferenças entre essas. A extinção, ela é automática. Ela é um ato declaratório. E é um ato que é feito pela mesa diretora da casa que o parlamentar faz parte. Correto? A cassação, por sua vez, ela é um ato discricionário. E para que ela ocorra, tem que ter o apoio da maioria absoluta. Deixa eu colocar o risquinho aqui para o tio Cleverton não brigar comigo. Vamos lá. A cassação é um ato constitutivo e que é dado, por sua vez, pelo plenário, que é onde acontece a deliberação da casa que o parlamentar faz parte, ok? Então, o parlamentar ele pode perder o mandato, isso aqui está lá no artigo 55 da sua Constituição, ok? Um parlamentar pode perder o mandato, só que essa perda de mandato pode ser automática, se for uma extinção, ou ela pode ser, ela depende de uma tomada de decisão da casa que ele faz parte. E aqui a gente precisa ver as hipóteses de extinção e as hipóteses de cassação. A hipótese de extinção, pessoal, é quando eu tenho uma decisão, por exemplo, deixa eu botar aqui, decisão da Justiça Eleitoral. Você deve ter visto agora, por exemplo, que a Carla Zambelli perdeu o mandato dela. A Carla Zambelli perdeu o mandato dela por uma decisão da Justiça Eleitoral. Então, ela teve o mandato extinto, é automático, não vai ter deliberação da casa que ela faz parte, porque veio da Justiça Eleitoral. Eu também vou ter a extinção do mandato quando eu tenho faltas. Peraí, deixa eu pegar o apagador. Quando, por exemplo, eu tenho faltas, quando a pessoa falta
1/3 das sessões legislativas. Se o parlamentar faltar 1/3 das sessões Se um parlamentar faltar 1/3 das sessões legislativas sem justificativa, pessoal, ele também perde o mandato dele. Ele também vai perder o mandato dele se ele tiver os direitos políticos suspensos, salvo o caso de sentença criminal transitada em julgado. Então, estou te dizendo o seguinte: se o parlamentar se enquadrar em alguma daquelas situações que a gente tem lá no artigo 15, como, por exemplo, a pessoa entra na incapacidade civil absoluta. Uma pessoa que está na incapacidade civil absoluta, pessoal, ela vai ter o seu mandato o quê? Extinto. Por exemplo, um parlamentar sofreu um acidente de carro e entrou em coma. Naquele momento, ele está em incapacidade civil absoluta. Ele pode continuar exercendo o mandato dele? Não. O mandato dele vai ser o quê? Extinto, uma tomada de decisão automática, tá? Então, só para te chamar a atenção. Só que não são todas as hipóteses do artigo 15 que vão ensejar na extinção. Eu quero que você tome cuidado se ele falar dessa sentença criminal transitada em julgado. A sentença criminal transitada em julgado é algo que tem que vir aqui, ó, para cassação. Se ele tiver uma sentença criminal transitada em julgado, se ele cometeu um crime, ele vai perder automaticamente o mandato dele? Não, vai depender de uma tomada de decisão da casa, por voto da maioria absoluta. Para às vezes, a gente é algo muito esquisito essa relação pelo seguinte: eu vou fazer um aqui e vou voltar, tá bem? Porque isso aqui é o que eu acho que vai cair na sua prova, tá bem? A ideia é o seguinte: pensa lá que você tem um parlamentar que cometeu um crime, ok? E ele foi condenado. Quando você é condenado, sentença penal ou condenatória transitada em julgado, o que vai acontecer com ele? Os direitos políticos estarão o quê? Suspensos. E quando eu falo direitos políticos aqui, é o direito de votar. Eu estou te dizendo que quando ele tem ali essa sentença penal condenatória, ele não vai mais poder votar. É só você falar, por exemplo, os presos, né, provisórios, temporários, eles votam. Agora, se você tem uma sentença penal condenatória, ele pode votar? Não, o direito político dele está suspenso. Agora, olha isso aqui. Ele não é um parlamentar, ele teve os direitos políticos dele suspenso, que vão durar até quando? Até enquanto, pessoal, tiver o quê? A pena. Ah, Júlia, mas é regime aberto. Ah, mas é monitoramento eletrônico. Não importa. Enquanto durar a pena, mesmo sendo liberdade condicional, ele está com os direitos políticos suspensos. É até a duração da pena. Se aparecer na sua prova, dizendo, por exemplo, que houve uma proposta de uma lei estadual que quer, por exemplo, limitar a suspensão dos direitos políticos dos parlamentares estaduais, dizendo que quando eles chegarem na liberdade condicional, volta o exercício dos direitos políticos. É constitucional ou é inconstitucional isso aqui que eu acabei de falar? Vou falar de novo. Uma lei estadual que quer alterar os efeitos da suspensão dos direitos políticos dos deputados estaduais, dizendo que, quando eles tiverem liberdade condicional, eles voltam a exercer os direitos políticos. Isso aqui é inconstitucional, formalmente e materialmente. Por que formalmente? Primeiro, porque quem fala sobre direitos políticos, direitos de cidadania, não é o Estado, é a União. É uma competência privativa da União legislar sobre essas questões. O primeiro erro. Segundo erro, ele está dizendo para a gente que essa lei estadual
vai limitar os efeitos dos direitos políticos que foram suspensos nessa sentença penal condenatória. Só que a Constituição fala que tem que ser o quê? Até cessar a pena. Então, também está violando um conteúdo da Constituição. Então, você está diante de uma inconstitucionalidade formal, como uma inconstitucionalidade material. Só para trazer isso para cá. Legal. Tudo isso para falar que esse parlamentar teve os direitos políticos suspensos. Nesse momento, pessoal, é quase que intuitivo você empurrado para pensar o seguinte: rapaz, se os direitos políticos dele foram suspensos porque ele cometeu um crime, claro que ele vai perder o mandato. Mas não é claro não, rapaz. Não é claro não. Se é um caso de uma sentença criminal transitada em julgado, isso vai depender de uma tomada de decisão da casa que ele faz parte. E a OAB adora perguntar isso aqui. Ela pergunta de uma forma bem geral. O parlamentar pode manter o mandato dele? E a sua resposta tem que ser assim: pode, uma vez que a perda do mandato é um ato discricionário e é uma decisão que é tomada pela casa. Então, se falar de sentença penal condenatória, pessoal, toma cuidado, porque aí é um caso de cassação, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui que eu queria colocar para vocês. Era o ponto mais importante que estava me chamando a atenção. Aqui também tem alguns artigos algumas situações, algumas hipóteses do artigo 54, algumas condutas específicas envolvendo ali licitação. Dá uma olhada lá, mas o meu ponto fundamental é esse aqui. Tem uma outra coisa que eu quero te mostrar para puxar um embalo para uma outra situação, que é isso aqui, ó. Cuidado nessa lógica de suspensão, né, dos direitos políticos e extinção e cassação de mandato. Olha isso aqui, pessoal. A gente tem lá no artigo 15, né, dos direitos políticos, os direitos de cidadania, também uma lógica de suspensão e uma lógica de perda dos direitos políticos, tá? A perda dos direitos políticos, pessoal, ela vem principalmente quando a gente fala sobre o quê? O cancelamento da sentença. Perdão, é o contrário. Ela vem diante de uma sentença que pede o cancelamento do processo de naturalização. Estou te dizendo o seguinte, estou te dizendo que se uma pessoa, um brasileiro naturalizado, perder a sua condição de brasileiro, ele vai ter os seus direitos políticos perdidos, correto? E aí toma cuidado. Olha o cenário lindo. Hoje, aqui a gente vai trabalhar um pouco, viu, pessoal? Cleverton, vou te dar labirintite. Pensa o seguinte cenário. Você tem lá o Cleverton. O Cleverton é um brasileiro naturalizado. Vou te botar numa cilada, hein, Cleverton? O Cleverton é um brasileiro naturalizado. O Cleverton, pessoal, ele é um deputado federal. O Cleverton é um brasileiro naturalizado e ele é um deputado federal. Em 2024, o Cleverton foi denunciado porque ele cometeu uma fraude ao processo de naturalização. Então, olha só. Em 2024, o Cleverton foi condenado porque foi entendido que ele cometeu uma fraude no processo de naturalização. Por exemplo, o Cleverton, ele é paraguaio. Ele é do Paraguai.
no intuito, pessoal, de facilitar o processo de naturalização, ô Cleverton, vou acabar com você agora, hein? Ele pagou uma pessoa para casar com ele, porque aí ele podia residir no Brasil por 1 ano. Só que descobriram a fraude do Cleverton. O que aconteceu com o Cleverton, já que ele cometeu uma fraude ao processo de naturalização? Ele perdeu a nacionalidade dele. Ele perdeu a nacionalidade de brasileiro. Saiu uma sentença em que o Cleverton perdeu a nacionalidade dele. Agora, olha para cá. Nosso amigo Cleverton perdeu a sua nacionalidade porque ele cometeu esse processo de fraude. A gente já sabe, então, que o Cleverton não é mais o quê? Brasileiro. A minha pergunta para você é a seguinte. O Cleverton vai perder o mandato dele de deputado federal? Claro que vai. Por que o Cleverton vai perder com certeza o mandato dele? O mandato do Cleverton vai ser o quê, gente? Extinto. Por que vai ser extinto, pessoal? Vai ser extinto porque, gente, olha para cá. Ele perdeu os direitos políticos. Se o Cleverton perdeu os direitos políticos, como é que ele vai exercer o mandato? Ele vai ser extinto. Pior, gente. Para você exercer os direitos políticos no Brasil, tem uma condição. Primeiro, você precisa ser brasileiro. Se você não é brasileiro, como é que você vai exercer o mandato aqui no Brasil? Não vai. Então, é perda, é extinção. Só que, às vezes, na prova, você está tão nervoso, você está tão ansioso, que você lê a expressão sentença criminal e você vai falar assim, ah, não, o Cleverton só vai perder se a Câmara dos Deputados assim decidir. Só que toma cuidado, essa sentença que a gente está falando, que tem que chamar a sua atenção nesse caso concreto, é o cancelamento do processo de naturalização, e não que é uma sentença criminal transitada em julgado. Então isso aqui dá uma leve confusão em vocês. Então organiza. Se for o caso de um brasileiro naturalizado e que teve uma sentença que cancelou a nacionalidade dele, pelo amor do Senhor Jesus, é extinção. Agora, se for uma sentença criminal por qualquer outro crime, pessoal, aí é cassação, aí vai depender da casa. Na situação do Cleverton, não tem discussão, é perda. Ele não é mais brasileiro, como é que ele vai exercer o mandato, pessoal? Como é que um estrangeiro vai ocupar um cargo na política brasileira? O estrangeiro não vota e também não pode ser o quê? Votado. Os direitos fundamentais têm essa marca da universalidade. Toda e qualquer pessoa está protegido pelos direitos fundamentais, mas isso não significa que eu tenha algumas condições, algumas restrições, por exemplo, para o brasileiro naturalizado e para os estrangeiros. O exemplo clássico, quando a gente fala da dificuldade, da restrição dos estrangeiros no exercício dos direitos fundamentais no Brasil, é o exercício dos direitos políticos, tanto no direito de votar, como no direito de ser votado. Então, eu queria muito te mostrar isso aqui, porque eu acho que isso aqui é o olho do furacão, né? Uma pessoa ansiosa vendo isso aqui, tromba, desce o barranco e vai, mas você não vai. Você vai lembrar disso aqui e vai dar boa, tá? Então, a perda é quando a gente está falando dessa sentença de cancelamento. Agora, a suspensão, pessoal, só vou colocar alguns exemplos aqui rápidos, depois você dá uma olhada lá no artigo 15, tá? Em relação à suspensão, a gente já viu ali que é o caso da sentença criminal transitada em julgado, tá? Improbidade administrativa. E o caso ali da dupla recusa em caso de objeção de consciência. O que é isso aqui mesmo, Júlia? Dupla recusa em caso de objeção de consciência. Pensa o seguinte: você é da religião, você é de uma religião que, por exemplo, você é de uma religião, deixa eu pensar aqui, uma religião que aos sábados, né, precisa ficar
restrito em casa, não pode ali sair, não pode fazer muitos movimentos. E também é de uma religião, por exemplo, pacifista. Vamos pensar outra coisa ali, para eu não falar besteira das outras religiões, daquilo que eu não compreendo, e eu acabar estereotipando, tá? A sua professora não gosta muito de fazer isso. Então, vamos lá. Pensa você de uma religião, você tem uma ideologia pacifista, e você não quer se envolver com nada ali, porque isso seria uma violação dos seus direitos de personalidade, você é homem. E você foi chamado para, efetivamente, exercer o seu dever cívico, que é o quê, pessoal? Forças Armadas. Bonitão, fez 18 anos, tem que ir lá prestar serviço para as Forças Armadas. Só que como você é de uma religião pacifista, você vai fazer o quê? Objeção de consciência. Você fez a recusa. Beleza, não posso, vai ser uma violação. Você tem direito a fazer essa recusa? Sim, você tem o direito a fazer essa recusa. Então, o que acontece, pessoal? O Estado vai te dar a oportunidade, a possibilidade de realizar um outro dever. Eles podem passar ali, então vai dar aula de democracia para as criancinhas, vai pintar o muro de uma escola. Só que você fala assim, rapaz, esse dia, pintar muro de escola, atender criancinha, não vai dar não, vou para minha casa. E aí você tem essa dupla recusa, né? Você tinha que prestar um dever adstrito a todos, você se recusou, fez objeção de consciência, te deram uma alternativa e até a alternativa você recusou. Diante desse cenário, os seus direitos políticos também estarão suspensos, tá, pessoal? Então, só para a gente lembrar dessa discussão aqui da suspensão e perda dos direitos políticos, que eu queria que vocês dessem uma sintonizada. Outro ponto que eu quero que a gente veja, falando dessa discussão de direitos políticos, né, agora, em outra situação, eu quero falar um pouco sobre as comissões, caindo um pouco aqui sobre o poder legislativo. Eu quero falar especificamente, pessoal, sobre a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem esse poder, pessoal, efetivamente, ali, quase que investigativo. Só toma cuidado que esse poder de investigar é diferente de acusar e é diferente de julgar. Ela exerce a função jurisdicional, mas ela não exerce funções que são reservadas ao poder jurisdicional. Não é à toa, né, que algumas coisas uma CPI pode fazer e outras coisas uma CPI não pode fazer. Vamos lembrar algumas coisas que uma CPI pode fazer. Uma CPI pode prender em flagrante. Uma CPI pode, pessoal, convocar ministros de Estado. Só toma cuidado que convocar é diferente de convidar. Convocar, pessoal, está dizendo que você tem que ir. Convidar é convite, você vai se você quiser. Então, preste atenção. Os ministros de Estado, os secretários podem ser convocados. O presidente da República pode ser convocado por uma CPI? Um governador pode ser convocado por uma CPI? Não. O que eles podem ser é convidados. Pode convidar o governador e pode convidar o presidente. Se você convocar o governador ou convocar o presidente da República, você está violando o princípio da separação dos poderes, porque a comissão só pode convocar os ministros de Estado. A CPI pode intimar, convocar testemunhas, tá? Testemunhas. Ela pode fazer quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos. Só toma cuidado que quando a gente fala de dados telefônicos, a gente não está falando sobre o acesso efetivamente ao conteúdo. O que a gente está falando é o seguinte, eu quero saber quantas vezes a Júlia ligou para o Cleverton. Eu quero saber em quais dias essas ligações foram feitas. Quanto tempo eles ficaram no telefone.
Isso é quebra de sigilo dos dados telefônicos. Não confunda com interceptação telefônica, tá? Eu posso fazer busca e apreensão de documentos públicos ou de documentos em espaços públicos. Então, tudo isso aqui você pode fazer, tá? Agora, o que você não pode fazer? Bom, você não pode fazer nenhum tipo de prisão cautelar. Você não pode prender em flagrante, você não pode fazer prisão provisória, prisão temporária. A única prisão que você pode fazer é a prisão em flagrante, tá? As prisões cautelares você não pode fazer. Até porque, pessoal, prisão em flagrante qualquer um pode fazer, tá? Esteja preso em nome da lei. Você não pode, bota lá, convocar presidente da República e governador. Salvo engano, pessoal, isso aqui, inclusive, foi perguntado para vocês no simulado laranja, que, na verdade, é uma questão do exame 32 da OAB. Tá? Ele conta lá uma situação que era uma comissão, eu não vou lembrar muito bem agora o nome da comissão, que convocava o governador. Aí você tinha que usar o princípio da simetria. Uma comissão não tem poder de convocar governador. A única coisa que a comissão pode fazer é convidar o governador. Mas você não ia encontrar isso no artigo 58 da Constituição. A única coisa que você ia encontrar lá é que você poderia convocar ministros de Estado. Então, o que você tinha que colocar nessa questão? Você tinha que colocar nessa questão o seguinte: a comissão estadual que foi aberta, ela não tinha poder, ela não tinha competência para convocar governador. Quando você lê o artigo 58, ele fala que só tem competência para convocar ministros de Estado, que no caso seria o quê, pelo princípio da simetria? Os secretários. Desta forma, o que esta comissão estava cometendo era uma violação do princípio da separação dos poderes. Era o poder legislativo é o quê? Se apropriando, invadindo demais a esfera e a competência do poder executivo. Mesmo que ele tenha essa função investigatória, pessoal, funções ali que muitas vezes são pensadas para o poder judiciário, né? Nem todas as competências ele pode fazer. Esse aqui é um exemplo clássico. Essa era a letra A. A letra B perguntava o seguinte, né? Diante dessa situação, se tinha alguma ação constitucional que você poderia apresentar. A ação que você deveria apresentar era um mandado de segurança. Por que você tinha que apresentar o mandado de segurança, né, para essa convocação do presidente da República? Primeiro que ninguém está ameaçando prender ele. Ninguém falou de prisão, tá, pessoal? Primeira coisa aqui. Então, você não tinha que... Ninguém estava falando ali da liberdade de locomoção. Na verdade, era um direito líquido e certo dele que estava sendo violado. Uma vez que a Constituição, ao falar que só os ministros de Estado podem ser convocados e não o presidente da República, está tendo uma violação dessa garantia, dessa proteção que tem o presidente da República. Então, seria o mandado de segurança, só para a gente pensar aqui, estratégias de aproximação, tá? Então, pode convocar o presidente da República, não pode convocar o presidente da República e o governador. Ele pode fazer ali congelamento, sequestro, tá, pessoal? Congelamento de bens. Ele não pode fazer congelamento de bens. Ele não pode fazer ai, meu Deus. Meu Deus, eu acabei de falar, interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Não pode fazer interceptação telefônica, uma vez que você precisa de uma ordem judicial, tem uma reserva jurisdicional. Não pode fazer também busca e apreensão em domicílio. Não pode fazer busca e apreensão em domicílio, porque eu também preciso de uma ordem judicial.
tá? Eu preciso de uma ordem judicial, então eu também não vou poder. Então toma muito cuidado, isso aqui está lá no artigo 58 da Constituição, nos parágrafos do artigo 58, e muitas dessas questões aqui não são tão evidentes. Eu só quero te lembrar exatamente o seguinte, que quando ele investiga, ele vai produzir um relatório. E esse relatório tem que ser apresentado para quem, gente? Para o Ministério Público. O Ministério Público é que vai decidir se ele vai para frente ou não, né? Nessa investigação para ter essa acusação. Lembrando que a iniciativa das CPIs, pessoal, demanda ali um quórum de 1/3 da Câmara dos Deputados, se ela acontecer lá, 1/3 do Senado Federal, ou 1/3 se for no Congresso Nacional, porque aqui seria uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Lembrando que ela julga, pessoal, ela trabalha, o objeto dela é um fato determinado. Você não pode fazer uma investigação, pessoal, sobre a corrupção no Brasil. Eu tenho que delimitar efetivamente essa discussão. E a composição dessa CPI, ela tem que ser proporcional, ela tem que ser um espelho daquela casa que ela faz parte. A ideia é que, efetivamente, eu não use a CPI, por exemplo, como manobra de forma de pressionar o governo. Então, eu minimamente tenho que ter ali replicar a composição da casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem lá, na Câmara dos Deputados, 1/3 do Partido Lilás, 1/3 do Partido Verde, 1/3 de Partido Roxo. Quando você for falar da CPI, eu tenho que replicar exatamente essa discussão. Eu não posso ter uma CPI só do partido tal, ela tem que ser um espelho, tá? Para a gente fechar essa observação, quero colocar uma questão que eu nunca vi a OAB cobrar, mas vai que ela resolve tirar esse coelho da cartola, tá? A gente tem CPI, pessoal, já que isso aqui é uma função, efetivamente, do Poder Legislativo a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, correto? Como a gente está observando aqui, quando a gente fala sobre a CPI, ela atua com essa função originariamente pensada no poder o quê? Jurisdicional. Agora, olha isso aqui que eu vou te relembrar. A gente tem, pessoal, a Justiça Federal. A gente tem a Justiça Estadual, só que a gente não tem a Justiça Municipal. Uma vez que a gente não tem essa Justiça Municipal, tá? A gente não tem uma Justiça Municipal, a CPI que vai acontecer no âmbito dos municípios, ela tem uma competência mais restrita. As atribuições dela são mais restritas. Por exemplo, a CPI municipal não pode fazer quebra de sigilo. Por que ela não pode fazer quebra de sigilo, pessoal? Porque não existe poder judiciário a nível municipal. Então, essas questões que têm essa proximidade de uma atuação do poder judiciário, como, por exemplo, uma invasão muito grande dos direitos fundamentais, a CPI municipal não pode fazer. A estadual pode, a federal pode. Agora, a municipal, ela é bem restrita. Vamos fechar esse bloco, então. Vamos lá, então, pessoal, fazer uma questão. Eu vou pedir para você nem pegar a sua apostila, você tentar fazer aqui comigo, tá? Eu não vou te dizer qual é o tema, vou jogar no seu peito, você vai ter que bater e vamos ver o que acontece, tá bom? Não vou falar nada, a gente lê e vai fazer, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Como a gente sempre combina, primeiro a gente vai ler o quê? A pergunta e depois a gente vai dar uma olhada no enunciado. Então, vamos lá. Diante da autonomia federativa do município Alfa, a referida norma da Lei Orgânica Municipal é constitucional? Veja, não falou nada, não conseguimos muita pista, a gente só está vendo que é alguma coisa ali, né, que vai falar sobre o município. A gente vai verificar se essa lei do município está dentro da esfera daquilo que a gente entende que faz parte da autonomia do interesse local. E a letra B.
A lei orgânica municipal que permitiu a acumulação de cargos pode ser objeto de ação de representação por inconstitucionalidade, ajuizada por um dos legitimados ativos previstos na Constituição Estadual? Justifique. Então, aqui é uma questão sobre controle de constitucionalidade estadual através da figura da ação de representação por inconstitucionalidade. Então, vamos agora fazer a leitura e entender melhor, porque efetivamente a gente não teve muita pista sobre o que precisa ser feito. O município Alfa, com o objetivo de solucionar a falta de profissionais dedicados à saúde pública, após regular o processo legislativo, altera a lei orgânica municipal. Então, a gente está vendo aqui, ó, que é um caso de problema no âmbito da saúde pública, vai mexer na lei orgânica municipal, que vai permitir a acumulação remunerada de 3 cargos profissionais da área de saúde. Então, na área de saúde. No que tange a acumulação de cargos, as normas da Constituição Federal do Estado em questão reproduzem as normas da Constituição da República Federativa do Brasil. Dito isso, a Associação Municipal dos Enfermeiros resolve tomar providência com o objetivo de afastar o novo regramento conferido pela LOM, pois entende que a referida acumulação acarretará desgaste à saúde dos profissionais e comprometerá a eficiência dos serviços prestados na área de saúde pública municipal. A partir da situação narrada, responda aos itens a seguir. Então, congela aí, daqui a pouco eu vou abrir a pergunta aqui para você e você dá uma olhada aqui para mim diante dessa situação, tá? Vamos voltar na pergunta para a gente olhar. Diante da autonomia federativa do município Alfa, a referida norma da lei municipal é constitucional? Então, ele está perguntando aqui para a gente se eu posso ter uma lei orgânica municipal, né, que pode permitir a acumulação de 3 cargos de profissionais da área de saúde pública. Vamos lá, pessoal, como é que a gente vai responder isso daqui? Deixa eu já identificar a minha questão, para eu não esquecer. Letra A. Bom, a gente está vendo que é uma questão que fala ali sobre os servidores públicos, uma lógica de acumulação. A gente pode, vou dizer para vocês o caminho das pedras que eu faria, tá? A gente poderia tanto ir pela parte do índice sistemático, olhar lá bonitinho, que ele vai falar sobre a administração pública, que começa no artigo 37, disposições gerais, servidor público, ou a gente pode ir para o nosso bom e velho índice remissivo. Eu vou fazer um exercício como se fosse para o índice remissivo. Eu, nesse primeiro momento, eu olharia e falava assim, puxa vida, é sobre servidores públicos, né? Então, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa na parte que fala sobre servidores públicos. Deixa eu ver se eu acho aqui servidores públicos, servidores de telecomunicação, servidores públicos, olha lá. Interesse local, direito dos usuários, empresa, gestão, cooperação, licitação, manutenção, ordenação legal, organização, política tarifária, prestação, reclamação, servidor público, acesso, acréscimo, acumulação remunerada de cargo de emprego ou função pública. Olha aqui, ó, embaixo eu tenho 2 serviços públicos, eu tenho o serviço público e o servidor, está valendo o servidor. Está aqui, ó, acumulação remunerada de cargos e empregos, me mandou dar uma olhada lá no artigo 37, inciso 15 da Constituição, tá? Quando eu abro o artigo 37, inciso 15 da Constituição, deixa eu abrir ele aqui, o que a gente vai encontrar? Artigo 37, inciso 15. Então, diz aqui o artigo 37, vamos lá? Artigo 37, sobre a administração pública, inciso 15. 15 não, 16, perdão. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso disposto. A gente não tem informação nenhuma sobre horário, mas vamos dar uma olhada nas condições que ele falou aqui para a gente poder fazer a acumulação. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro de técnico científico, só que a gente está falando de uma pessoa do campo do quê, gente? Da saúde. De 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, ele está dizendo aqui que é 3, sendo que a Constituição fala que são 2. Então, a gente está diante de uma lei inconstitucional, pessoal. Ela está
passando efetivamente dessa autonomia municipal, passando por cima da Constituição, uma vez que a Constituição é clara, dizendo que eu só posso acumular 2 cargos. Só interessante, uma coisa para você pensar rápido na sua prova, se cair alguma coisa assim, o máximo de acumulação que um servidor público pode ter são 2 cargos. Se falar 3, 4, você já sabe que é inconstitucional, mesmo sendo, mesmo não identificando ali se é do setor de saúde e tal. Independente disso, pessoal, é sempre o máximo de 2, tá? Então, vamos começar a responder a nossa pergunta fatiando como a gente costuma fazer, que é o quê? Responder aquilo que nos foi perguntado, fazer uma justificativa copiando elementos ali do dispositivo que a gente está colocando e a referência propriamente dita ao dispositivo. Então, a gente vai colocar lá, não. A lei orgânica municipal, ó, ficou feio esse orgânica. Vamos lembrar como é que faz? Risca, orgânica. Continua feio, né? Mas é porque aí a letra da pessoa é feia mesmo. A lei orgânica municipal é inconstitucional. Vamos lá. Uma vez que a acumulação de 3 cargos é vedada pela Constituição. Então, vamos lá. Em relação aos profissionais de saúde, a Constituição autoriza, aí eu vou copiar, ó. A Constituição autoriza o quê, ó? A Constituição autoriza o acúmulo de 2 cargos, ou empregos privativos, feio, privativos, de profissionais de saúde, estou copiando, tá vendo lá? De saúde, com profissões regulamentadas. Nos termos do artigo 37, inciso 16, alínea C da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que é de, deixa eu subir aqui, que é de observância obrigatória. Tá? Ele é de observância obrigatória, ele até deixa claro aqui para a gente a questão da Constituição Estadual, dando uma pista para a gente dessa observância obrigatória. Então, vamos fazer agora a letra B, pessoal, que como a gente já viu, já tem um spoiler aqui já no enunciado da questão, é uma discussão sobre controle de constitucionalidade estadual. Eu sei que vocês viram essas questões com a professora Andréia, não gosto muito de fazer um cruzamento para não dar uma bagunçada nas informações, mas como é só a resolução de uma questão, vou dar uns movimentos aqui para a gente verificar pelo menos como eu faria a questão, no sentido de formular a resposta, ok? Então, vamos lá. Ele está falando para a gente que é essa questão de controle de constitucionalidade estadual. Se eu fosse procurar isso aqui no Vadmecum, por onde eu começaria? Eu começaria pelo índice remissivo. Eu procuraria, sinceramente, controle de constitucionalidade.
E, pessoal, como vocês podem ver aqui, não tem nada falando de controle de constitucionalidade. Pelo menos aqui, ó, tem controle externo, controle interno. Aí, antes de dar aquela tremedeira, meu Deus, Senhor, não tem nada sobre controle de constitucionalidade, vamos dar uma olhada na inconstitucionalidade. Será que tem alguma coisa quando a gente fala de inconstitucionalidade? Tem. Olha lá no final. Representação, leis ou atos normativos estaduais ou municipais, competência dos estados, artigo 125, parágrafo 2º. Então, vamos dar uma olhada. O que o artigo 125, parágrafo 2º está dizendo para a gente? Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimidade para agir em um único órgão. Então, pensa aqui comigo. Se a gente está falando de uma lei municipal, essa lei municipal pode ser objeto do controle de constitucionalidade estadual? Pode. Pode ser objeto do controle de constitucionalidade estadual. A gente vai fazer um controle de constitucionalidade estadual para ver se é constitucional ou inconstitucional uma lei municipal em comparação à Constituição do Estado. Por quê? Porque é uma norma de representação, uma norma, pessoal, obrigatória, que tem que ser replicada efetivamente na Constituição. Então, eu posso fazer isso aqui. Júlia, mas como é que eu ia saber isso aqui? Porque o enunciado está dizendo que está escrito na Constituição estadual. Se você der uma olhada aqui no enunciado, ele deixa isso claro aqui, ó. Sobe aqui, ó. Vamos lá. Ele coloca aqui, ó. Cadê, ó? No que tange a acumulação de cargos, as normas da Constituição do Estado em questão reproduzem, ou seja, são normas de reprodução obrigatória. Ele entregou para você, exatamente para você poder realizar a letra B. Então, bora lá. Vamos primeiro identificar qual é a questão que a gente está fazendo. Então, tá aqui, ó, letra B. Então, vamos lá. A resposta, se ela pergunta se ela pode, então é sim. A lei orgânica municipal pode ser objeto da ação de representação por inconstitucionalidade estadual, uma vez que se trata de uma norma de natureza municipal. Nos termos do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, agora, pessoal, vamos dar uma olhada, então, no gabarito e ver ali não só o que se aproxima do que eu escrevi, mas principalmente do que você escreveu, a gente fazer esse confere aqui. Então, ó, ele já começou diferente, né, de algumas coisas que a gente costuma colocar. Ele não colocou nem sim, nem não, mas ele respondeu, ó, aqui, ó. A norma é inconstitucional. Qual é a justificativa? A acumulação remunerada é limitada a 2 cargos. Então, aqui, ó, a acumulação é limitada a 2 cargos de profissionais da área de saúde, tá? Aqui, ó, da área de saúde é permitida. Então, aqui nos termos do artigo 37, inciso 16, a linha C, e ele deixa claro ali que ela é uma norma de reprodução obrigatória, de observância obrigatória. Rapaz, não estou conseguindo grifar, olha que loucura. Pera lá. A pessoa não é boa não, viu, gente, de tecnologia. Perdoai. Vamos lá para a letra B ver o que ele colocou. A norma da lei orgânica por natureza municipal, ele não colocou o sim ou não, foi direto já ali, ó, para aquela justificativa, tá? Mas, enfim, a gente trabalha com esse método, acho mais interessante. De qualquer forma, tá aí, ó. A norma de lei orgânica por ter natureza municipal pode ser objeto de representação. Então, aqui, ó, ele tá... Peraí, vamos lá que eu vou organizar isso aqui. Aqui é a justificativa dele. Ele está dizendo
que essa norma, essa lei orgânica municipal, por ter essa natureza municipal, e aqui ele está respondendo o que foi perguntado, que ela pode ser objeto, tá? Estadual. E aqui o dispositivo. O que me parece aqui, pessoal, que é fundamental nessa letra B, que ela é bem enxuta, só para te dar um feedback nesse momento aqui, que eu não sei como é que está na tua escrita, o que eu acho que é fundamental aparecer na sua resposta aqui? É você dizer que o que está acontecendo é um controle de constitucionalidade estadual. Ou seja, o que é o controle de constitucionalidade? É um controle de qualidade, em que você está verificando se uma lei é compatível com outra. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um controle de qualidade de uma lei municipal, uma lei de natureza municipal, em relação à Constituição do Estado. Então, você tem que colocar que é um controle de constitucionalidade estadual. Essa é a questão primordial que tem que aparecer. E por que você pode fazer? Porque é uma norma de natureza municipal. Então, esses dois elementos, mesmo que você tenha escrito um pouquinho diferente, é o que, para mim, particularmente, dava para a gente brigar lá com o examinador se ele entrasse num surto cataclismático de que você não colocou exatamente o que ele queria. Me parece que o grosso da resposta é essa referência à norma de ser de natureza municipal e tem que aparecer que é um controle de constitucionalidade estadual. O artigo 125, parágrafo 2º, 10 décimos, mas a gente veio aqui para brigar, então tem que colocar tudo. Beleza? Vamos fechar então.